As irmãs oravam antes da refeição, liam textos, tinham temor, e todos esperavam a volta de Jesus e a salvação. Conheci um homem que na sua radicalidade dormia de social, com camisa de botão, abotoada até nas mangas. E eu perguntei, senhor Bento, por que o senhor dorme assim? E eu tinha 13 anos, ele disse, se Jesus voltar, como é que eu vou me apresentar a ele? Claro que ele não tinha uma noção de como ele ia se apresentar, mas ele está mostrando com isso reverência. Hoje, você está preocupado com isso? Com o que Jesus disse? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ele é pior, ele diz, o que dará o homem em troca da sua alma? Você esqueceu dos sinais? Você não está vendo a mudança desse mundo? Eu estou convencido que Jesus está voltando. Eu estou convencido que o mundo está passando por mudanças que não voltarão mais, e que isso são sinais das profecias. Jesus está voltando mais rápido do que você imagina. Essa presente era vai terminar. Os sinais estão todos aí, você está assistindo eles, e eles estão acontecendo com uma velocidade espantosa, na natureza, na política, na religião, na economia. Todos os sinais previstos em Daniel, em Isaías, em Mateus, em Tessalonicenses, em Apocalipse. E o que tem a ver Jesus voltar? A volta de Jesus é a redenção das coisas, juízo para os ímpios, redenção dos justos, a consumação dos séculos. O que vai adiantar todo esse tempo gasto nisso que você está gastando, quando Jesus voltar? O que vai adiantar o seu coração estar aplicado onde está aplicado dessa forma, se Jesus está às vésperas? Seria tolice, não seria tolice, alguém gastar o seu dinheiro comprando um Cadillac, sabendo que daqui 20 horas viria um dilúvio varrendo a terra. Ele deveria estar preocupado em subir numa montanha alta, comprar um colete, ou se tivesse a arca na época de Noé, entrar na arca. Pois os irmãos estão assim, os primeiros pingos do dilúvio começam a cair, e eles estão na praia jogando frescobol, mal sabem que uma onda de 200 pés está vindo, e vai devastar todos que estão na praia. Quando fizeram o anúncio da pandemia do coronavírus, o que as pessoas fizeram? Se trancaram em casa, compraram álcool gel, compraram máscaras, se protegeram, porque sabia que uma epidemia, uma pandemia estava alastrando o mundo inteiro e devastando todo mundo. Se alguém fosse pego, ou se alguém desprotegido fosse se aglomerar, chamariam ele de louco, não é isso? A mesma coisa, o Senhor está anunciando a nós, o céu já está trovejando a sua ira, Ele está anunciando o seu retorno, a igreja devia estar se preparando para isso. Não seria tolice gastar seu dinheiro, seu corpo, seu tempo, suas convicções, seus talentos, seus dons, com aquilo que não vai refletir na eternidade, se ela está a um passo de nos alcançar? Como está a sua vida? Você diz, não, mas eu entrei aqui cheio de sofrimento, problemas, dívida, tristeza. Não, você não entrou aqui assim. Você não sabe o que é sofrimento. Sofrimento não é dívida. Sofrimento não é doença. Sofrimento não é divórcio. Sofrimento não é ficar sozinha querendo marido. Sofrimento é o pecado. Esse é o grande mal da sociedade.
E essa é a grande causa de é a origem de todo o sofrimento. E as pessoas estão colocando os olhos na coisa errada. Critica o governo, critica o salário mínimo, critica a professora, critica isso, critica aquilo. A origem de tudo que é ruim é o pecado. O seu grande problema essa noite é o pecado. Você herdou o pecado de Adão. Esse é o seu grande mal. Você precisa abrir seus olhos para isso. A palavra pecado no grego quer dizer hamartia, quer dizer perda da marca ou errar o alvo. Nós erramos o alvo, nós estamos aquém daquilo que Deus determinou. Nós erramos, nós não conseguimos acertar com Deus. Saímos dos princípios, desobedecemos, erramos o caminho, saímos dos trilhos, estamos aquém da sua justiça, aquém dos seus mandamentos. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, aquém da justiça de Deus estão. É impossível alcançar a glória de Deus, pecado é isso. Nós erramos o caminho. Erramos o alvo, falhamos em cumprir sua lei, em obedecê-lo, em andar debaixo do seu elevado padrão. E quais as consequências do pecado? Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, haverá punição severa para o pecador. Hebreus 2 diz que toda transgressão recebeu justo castigo. A Bíblia diz em Êxodo 34 que ele não tem o inocente, o culpado por inocente. Que do céu manifesta sua ira contra a impiedade dos homens. E esse é o nosso problema, é o pecado. Ele nos afastou de Deus. E por que o pecado é tão grave? Por causa da sua santidade. Deus não é como nós, Salmo 50. Deus é santo. Santidade fala de duas coisas. Primeiro, da impecabilidade de Deus. Não há mancha em Deus, não há erro em Deus. Deus é puro, intensamente puro, livre de mancha, mácula, iniquidade ou pecado. Deus não pode pecar. Ele é puro. Abacuque 1,13 diz, tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, não pode, ele tem aversão ao impuro, aversão ao mal. E segundo, santidade fala da sua perfeição moral, não há erro em Deus, equívoco em Deus, falha em Deus, Ele é perfeito em tudo que é e tudo que faz, e é intensamente puro. E uma terceira coisa, a santidade, ele é distinto na categoria dele, só existe ele. Portanto, o pecado é grave, que o pecado é uma ofensa a esse Deus puro, impecável, justo, perfeito. Quantos pecados bastaram para ele banir Adão e Eva do Éden? 5, 10, 15, 1000? 1. Porque ele não pode contemplar o mal. Por isso que o pecado é um horror. Porque Deus é imensamente puro, impecável. E por que o pecado é um horror? Por causa do segundo atributo, da sua justiça. O que é a justiça de Deus? É retribuir cada um segundo o que é digno. A justiça de Deus não pode ficar neutra quanto ao pecado. É uma justiça retributiva. Ele tem que retribuir o pecado como? Punindo ele. Fala da excelência moral de Deus, Ele é justo, Ele não pode fazer vista grossa ao pecado, não pode ser neutro ao pecado, parcial ao pecado, Ele tem que punir o pecado, a justiça dEle demanda que Ele puna o pecado. Ela não é neutra. Ela não é como a nossa Suprema Corte.
ela é digna da mais alta honra. Por isso ele tem que punir. E quem ele vai punir? Romanos 3, 23. Todos pecaram. Todos. Todos inclui quem? Eu. Você. Todos os homens. Esse dia está chegando. De Deus requerer contas de cada pecado praticado pelo corpo. Seremos julgados por ações, palavras, pensamentos e omissões. O que você fez, o que você falou, o que você pensou e o que você deixou de fazer. O julgamento vai passar por essas 4 fases. Você já parou para pensar? Existe um livro, Malaquias 3 diz, que chama livro memorial. Ele vai ser aberto no dia do juízo. É o livro dos registros de Deus. Toda a nossa vida vai estar registrada. Nossos atos, palavras, pensamentos, omissões. Esses livros vão se abrir e vão ser escancarados diante do tribunal. As nossas obras ocultas serão todas reveladas. Ninguém vai poder esconder nada do justo juiz. Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. Nada está oculto a Deus. E estes livros dos registros serão todos abertos e folheados naquele dia. Se nós não chegarmos naquele tribunal com o nosso advogado de defesa, seremos condenados. Que adianta ganhar o mundo inteiro, andar em Rolls Royce, Cadillacs, BMWs conversíveis, Lamborghinis, Porsches, ser os playboys, ganhar o mundo inteiro como David Beckham, como esse, e a sua alma está falida, pútrida, podre, carcomida, caiada. O que adianta? Você não deveria se preocupar com ela? Paulo em 2 Coríntios 13, 5 diz assim: examine-se para saber se você está na fé. O que esse texto quer dizer? Faça uma avaliação para saber se você é salvo. Faz um exame, é uma ordem, e é uma ordem para a igreja. Examine-se a si mesmo para saber se está na fé. Examine a sua conversão, avalia ela. Avalie a sua salvação. Avalie se você morrer hoje, você entra na vida ou entra na morte. Veja seus atos, olha para o seu coração, ele tem amargura, ele tem ídolo, ele tem crítica, ele tem ranço, ele tem rancor, ou é um coração maleável, quebrantado, perdoador, puro. Olha para o teu coração, tem um espaço aí que só Cristo ocupa. Veja a sua postura, se ela condiz com o que a Escritura ordena que um cristão ande. Você fala como a Bíblia manda um cristão falar, age como a Bíblia manda um cristão agir, usa seu dinheiro como a Bíblia manda usar. Você tem vínculo com a igreja como a Bíblia manda ter, sua mente é pura como a Bíblia manda ela ser. Avalia. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se figo de abrolhos, ou uvas dos espinheiros. Portanto, uma árvore má não pode dar bom fruto, nem uma árvore boa pode dar um mau fruto. Você já viu algum pé de laranja dar limão? Quem já viu? Quem já foi lá e chacoalhou um pé de laranja e caiu limão? E quem já viu um pé de abacate dar melancia? Limoeiro dá limão, laranjeira dá laranja. Crente dá bom fruto, dá fruto de crente. Diz que é crente, mas dá fruto de ímpio. Então não é crente, é ímpio. É pelo fruto que conhece.
Você já viajou nas estradas, de repente é comum você viajar para ir para Batatais, ou ir para Estreito, ou ir para essas cidades aqui. É comum você encontrar uma mangueira no caminho. Você passa por aquele lugar lá há muito tempo. E você fala, qualquer dia eu paro aqui, você passa 1 ano, 2 e aprecia a mangueira. Fala, que mangueira linda. Que mangueira linda. E 1 ano, 2 anos, 3 anos. Um dia você está com mais tempo, você para. Vou apanhar a manga hoje, vou parar aqui e pegar, olha, o pé está carregadinho. E você está 3 anos admirando aquela mangueira. Quando você começa a pegar pedras e lançar, aí você vê que começa a cair, ao invés de manga, cai maracujá. Ué, isso aqui não é uma mangueira, isso aqui é um pé de maracujá. Puxa, mas me enganou durante esses 3 anos. Mas como ficou evidente que aquilo não era uma mangueira, era um pé de maracujá? Foi quando, ao colher os frutos, ao invés de manga, colheu maracujá. É aquele irmão que está na igreja, você olha ele de longe. Oh, paz do Senhor, glória, é um irmão em Cristo. 1 ano, 2 anos. De repente você resolve chacoalhar, pressionar. Ou Deus traz uma tribulação, ou você vai lá. Ao invés de manga, bondade, justiça, cai maracujá, irado, sensual, mentiroso. Você está entendendo? Quando ele é pressionado a dar as mangas, fruto de justiça, ele dá é maracujá. Aí você fala, danado, danado, não era mangueira nada, não era crente nada. Por quê? Porque pelos frutos conheceis a árvore. É o fruto que dá, é lá com a esposa na porta fechada do quarto, é lá no computador de noite, quando todo mundo está dormindo, é lá com o din-din, a hora que está assinando coisa, é ali é o fruto. É a hora que está passando uma mulher na rua, seminua. É quando olha para o coração, o que guarda aqui dentro, é pelo fruto, não é o quanto congrega. Eu lembro de um pastor antigo que falava para mim, crente você conhece quando a cadeira cai no pé. Sabe quando a cadeira de madeira rústica cai no dedão? Tum! Ali você vai saber se ele é crente ou não. É o que eu estou dizendo. Valia a sua vida. Eu vou ajudar você, essa mensagem ficar mais confortável. Talvez não era a mensagem que você queria ouvir, talvez você está irritado. Se eu estivesse falando da cor do seu carro, eu daria razão para você. Se eu estivesse falando do babadinho do seu vestido, que você vai decidir que cor que é, se é de linho, se é de seda, você tinha razão. Se fosse do financiamento da casa, tudo bem. Mas eu não estou tratando disso. Eu estou tratando da coisa mais valiosa que você tem. Sua alma. E essa vai passar a eternidade, ou no céu, ou no inferno. E pode ser hoje. Não convém então levar a sério essa mensagem? A coisa mais importante que você tem, sua alma. Meu Deus, a sua alma. E ela só tem 2 destinos: a condenação eterna ou a vida eterna. Você precisa parar, desliga os celulares, deixa de olhar no relógio, cancela todos os compromissos e trate da coisa mais importante que você tem: sua alma. Ou não é? Ou eu fiquei doido? Será que eu estou louco? Será que nós só somos corpo? Morreu, acabou. Paulo diz, se não há ressurreição, comemos e bebamos, que amanhã morreremos. Você não vai sair daqui hoje sem a sua salvação. Eu sei que tem gente sentada aqui que não é salva. É claro que não é. E talvez você que não é, saiba que não é.
vai ficar relutando até quando? Será que Deus não marcou este culto hoje, inusitado, imprevisto, imprevisível, para tratar da sua alma, da sua, não para te condenar, mas para te salvar?